bom dia, senhor. O senhor nome completo, por favor? Felipe Soares de Moura Coutinho Martins. O senhor é brasileiro, o senhor Felipe, o seu estado civil? Solteiro. Solteiro. Profissão? Engenheiro. Engenheiro. O seu endereço completo, por favor? Rua Tatuí, 47, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Perfeito. Há quanto tempo o senhor está na empresa? Eu estou desde 2018. Desde 2018. Tá. E o senhor, na condição de engenheiro civil, o senhor chegou a trabalhar nessa obra que é objeto aqui do contrato? Eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de energia e lá eu atuo como assistente de projetos. Desculpe. O senhor, como engenheiro de energia, o senhor chegou a atuar nessa obra objeto do contrato? Sim, eu trabalho no projeto até hoje, no caso. Até hoje, né? Sim. O senhor chegou a se deslocar ao local? Sim, fui algumas vezes ao site, sim. O senhor foi algumas vezes ao local? Sim. Qual foi o problema que houve em relação da Energipal com a CGC? O senhor se recorda? Sim. O senhor pode resumidamente fazer Sim, claro. uma síntese? A Energ contratou a CCG para realizar o sistema de drenagem no parque fotovoltaico lá em Floresta e durante as obras a CCG abandonou, não concluindo o que havia sido acordado contratualmente. Perfeito. Ela abandonou por quê? Acredito eu que por problemas internos dela. A gente teve vários problemas durante a execução das obras desde o início. A própria CCG alegou alguns problemas que a Energ não concorda. Por exemplo? Falta de materiais, ela alegou que ela não poderia executar algumas frentes de trabalho devido à falta de aço especificamente. Problema com o uniforme, ela alegou que ela não teve acesso ao uniforme, sendo que isso é uma obrigação da empresa. A falta do aço também não aconteceu, já estava presente. Problema com funcionários, desde o início a gente já percebeu na Energ que o efetivo não era suficiente para executar a obra no prazo que a própria CCG informou para a gente. Dentre outros problemas assim, cronograma que ela não informou para a gente. Tá, quando ela, nas suas palavras, quando ela abandonou a obra, quando ela abandonou a obra, houve alguma comunicação prévia explicando as razões pelas quais isso estava ocorrendo? Não, do meu conhecimento... Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Sim. O senhor é o preposto. Sim. Hoje, o senhor é mais importante do que o presidente do Conselho Administrativo. E o senhor, eu perguntar para o senhor, o que eu perguntei para a empresa. Sim. Está claro isso? Sim, está claro. Só para o senhor se situar o que o senhor pode, das suas respostas. Então, eu vou perguntar para o senhor. A CCG, ela notificou, comunicou a Energ quando, antes, nas suas palavras, de abandonar a obra? Do meu conhecimento, não. Do conhecimento da empresa, não houve. A empresa não tomou conhecimento de uma notificação. A empresa. O senhor é a empresa aqui. Sim. É isso, quero que isso fique claro. Então, a empresa não tomou conhecimento dessa notificação. Sim, tomou conhecimento. A empresa tomou ou não tomou? A empresa tomou. Tomou conhecimento? Porque houve notificação. Houve notificação. Então, a empresa... Quando ela abandonou, sim. Antes dela abandonar, não. A CCG não informou a SNEF que vou abandonar a obra, estou saindo da obra. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Então ela só comunicou depois que saiu da obra? Depois que saiu da obra que a gente foi averiguar os fatos e aí ela notificou a Energ que havia abandonado a obra por todos os motivos que eu informei aqui anteriormente. Entendi, está certo. Vamos para o quarto. No primeiro momento, quando o tipo de aço com a qual a CCG queria trabalhar era um tipo único ou havia diversos tipos de aço em função do serviço que seria executado? Eram 2 tipos de aço. Eu não sei especificar quais, mas eram 2 tipos de aço. Só 2 tipos? Sim. Tá. E todos esses 2 tipos estavam disponíveis naquela primeira quantidade? Estavam disponíveis. Ou apenas estava um tipo e o outro não estava disponível? Ao início das obras, tinha 60% de todo o aço necessário
Os dois tipos. Os dois tipos. Isso, independentemente do tipo. Independentemente do tipo, e em meados de dezembro a totalidade desse aço foi entregue. Tá. Então, nunca houve apenas um tipo de aço. Não. Para os dois tipos. Tá bom. Esse RDO, quem está no bloqueio do RDO? O RDO, o relatório diário de obra, ele é feito pela subcontratada e verificado pela ENERG. Então ele é feito pela CCG e lá eles vão informar tudo que eles fizeram naquele dia de obra, e o nosso responsável em campo é a pessoa que verifica, ok, isso aqui você fez, essa atividade você fez, e dá o cheque por parte da ENERG. E quando esse RDO ele não é comparado com o cronograma? Ele deve ser comparado com o cronograma, porém os cronogramas nunca foram enviados da maneira que eles deveriam ser enviados para nós, da ENERG. Os cronogramas, eles têm a importância da seguinte maneira: você informa o que você fez na semana anterior e o que você vai fazer na semana subsequente. Através disso, a gente pode programar todas as atividades junto do nosso cliente, que é o detentor do parque. A própria entrega de materiais, a gente pode fazer isso também. E esses cronogramas, eles nunca foram entregues da maneira que eles deveriam ser. Inclusive, isso é uma cláusula contratual. Entendi. Houve alteração de projetos, não diria projetos, mas de campos de atuação. Por exemplo, houve alguma necessidade de escavação pelo plano, pelo proprietário do parque, que obrigou a paralisação do serviço? Sim. A gente precisa realizar um bota fora com o material escavado do parque, a pedido do cliente, e esse bota fora ele necessita de algumas autorizações ambientais por parte do órgão ambiental responsável. Mas isso, à época, parou a obra por 3, 4 dias, e mesmo assim não é motivo para que a CCG não atue, porque ela poderia atuar em outras frentes. Mas isso não muda o cronograma? Não muda o cronograma, porque... Se é um fato que acontece, e o cronograma era passar reto, mas eu tenho que interromper aqui para poder, porque aqui vai estar interrompido, eu tenho que vir para cá. Não muda o cronograma? Se o cronograma for esse, sim. Porém, o cronograma... Muda ou não muda, senhor? Se o cronograma for esse, sim, mas a gente não consegue afirmar que muda, porque a gente não tem conhecimento do cronograma da CCG. Perfeito. Mas eu só queria... E aconteceu isso, essa interrupção mesmo? Por 3, 4 dias, sim. Tá. Essa questão quando os senhores recebem a proposta ela identifica quais são os EPIs que vão ser utilizados? Identifica. Ela identifica que, inclusive, mesmo que a proposta não identificasse, a questão dos EPIs em áreas energizadas é uma questão de norma trabalhista, regulamentadora trabalhista. Então, mesmo que isso não fosse identificado... Tá certo. A empresa começou a trabalhar lá no dia 27 de novembro. Estou correto? 26, 27 de novembro, sim. Por aí, finais de novembro. E essa questão da paralisação por conta dos uniformes ocorreu somente 18, 19 de dezembro. Foi errado? Não me recordo a data, excelência. Por aí, vamos colocar em meados de dezembro. Então, ok. De qualquer forma, houve aí um gap, houve aí um lapso em que houve um trabalho independentemente desses EPIs. Quem exigiu essas... Os senhores não exigiram, quando eles botaram o telão, os senhores não exigiram essa roupa energizada? Como funciona o parque, excelência? Você tem as áreas... Só explicar para o senhor, que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Tá. Existem as áreas energizadas e áreas que não são energizadas. Então você tem frentes de trabalho onde você tem que utilizar o equipamento de proteção específico anti-chamas, e existem áreas que você não precisa utilizar esse equipamento. O sistema de drenagem ele passa pela área que não está energizada e pela área que está energizada. Então, quando você vai para a frente de trabalho em área energizada, você é obrigado a utilizá-lo. Quando você está em uma área não energizada, não há necessidade de utilização desse equipamento. Entendi. E, nesse caso específico, a empresa comunicou a necessidade dos... Sim, foi comunicado. Por escrito? Foi comunicado em ata de reunião. Ata de reunião.
Existem reuniões semanais que acontecem na obra e isso foi comunicado e consta em ata. Nessas reuniões semanais, foi consignado que havia atraso? Não havia os trajes e... Não, havia atraso. Atraso na obra? Sim. Não sei te informar. Porque eu não participava dessas reuniões. A empresa não sabe informar? A empresa não sabe informar. A empresa não sabe informar? Sim. E outro? Não. A empresa não sabe informar. Tá bom. Vamos continuar. Esses equipamentos, que o senhor disse que só precisariam para a área energizada, quando chegou neste momento, né, quando ali no meados de novembro, já havia chegado nas áreas energizadas o trabalho? Meados de dezembro, sim. Havia frentes de trabalho tanto em área energizada quanto em área não energizada. Então, o trabalho, mesmo esperando os uniformes, o trabalho não foi paralisado? Foi paralisado por cerca de 10 dias. Mas não havia trabalho na área não energizada? Havia, porém a CCG alegou que ela não conseguiria realizar nenhuma frente de trabalho sem os uniformes. Tá bom. Foram feitas a primeira medição e a segunda medição foram pagas. Sim. Deu 300 e poucos mil reais. Esse 302 mil é um adiantamento. Não. Falo das medições, não do adiantamento. Os 302 mil são do adiantamento, excelência. É um adiantamento de 10% do valor total do contrato. Não houve medição 1 e 2? Houve medição 1 e 2, porém elas são complementares a esse adiantamento, totalizando cerca de 600 mil. Entendi. Então, mas se o adiantamento foi 300, as duas medições foram 300. Sim, sim. Isso eu estou perguntando. Sim. Confere? Confere, sim. Tá bom. Então, alguma coisa em torno de 300 mil. Sim. Houve uma terceira medição. Sim. Perfeito. Nessa terceira medição, ela foi aprovada pelos senhores no decorrer do mês de fevereiro. Sim. Ela foi até o mês de janeiro. Sim. 27 de janeiro. Essa terceira medição foi paga? Não foi paga. Não foi paga. Não foi paga. Mas ela foi aprovada? Ela foi aprovada, porém ela não foi paga, assim como houve outra medição. Por que ela não foi paga? Exato. Vamos por partes. Ela não foi paga, primeiro porque a nota dela foi emitida pós-abandono de obra. O abandono da obra ocorreu quando? Dia 25 de janeiro. 25 ou 26 de janeiro, se não me engano. 25 foi um sábado e 26 foi um domingo. 25 de janeiro eles trabalham. Eles deveriam concluir a obra até o dia 23 de... Desculpa, janeiro não, fevereiro. Dia 23 de fevereiro. Sim. E aí eles tinham mais 20 dias para realizar a desmobilização. Eles abandonaram a obra dia 25 de fevereiro. 25, certo. Então, por que não foi paga? Vamos lá. A terceira medição não foi paga, ela foi aprovada, porém, como a gente realizou esse adiantamento dos 302 mil, referente a 10% do valor do contrato, nós verificamos que nós tínhamos um saldo a ser creditado a nós, ENERG, pela CCG. E aí nós fizemos a retenção desse valor, para fazer essa compensação. Nós compensamos a medição 3, que tinha sido aprovada, com o adiantamento que tinha sido feito, realizado lá no ano anterior. Entendi. Perfeito. Então, ela foi aprovada. Ela foi aprovada, a nota foi emitida após abandono de obra. Quando nós verificamos que nós tínhamos um saldo para fazer a compensação com o adiantamento, nós realizamos a retenção desse valor. Tá certo. Tá. Entendi. Veja, a medição ela foi do trabalho realizado pelo dia 26 de janeiro. Uhum. Entre o dia 28 de janeiro e o dia 23, 24, 25, como o senhor disse, de fevereiro, foi realizado o serviço, correto? Correto. E seria, em tese, a quarta medição.
Esta eleição não foi aprovada? O BM04 nunca foi aprovado. Por quê? Tudo que consta no BM04 ou não foi realizado, ou nós tivemos que refazer parte ou na totalidade. Um exemplo disso, no próprio dia 25 de fevereiro, quando eles ainda estavam em campo realizando atividades, um funcionário deles sofreu um acidente, que teve um soterramento até de metade do corpo, por conta de um serviço mal feito. Quando ele foi retirar as escoras dentro de uma vala de escavação, essa encosta dessa vala soterrou ele, caiu sobre ele, e se a gente não tivesse lá, então, isso não teria acontecido. A empresa está me dizendo que do dia 28 de janeiro ao dia 25 de fevereiro, tudo que a CGC fez... Tudo que consta no BM04 ou não foi feito ou a gente teve que refazer. Não foi aproveitado nada. Nada. Vamos lá. O senhor está me dizendo que durante um mês tinha uma empresa no canteiro de obra, fiscalizados pela ENE, e que não foi aproveitado nada. É isso que o senhor está me dizendo. Estou dizendo que do BM04 não foi aproveitado nada. E eu estou dizendo para o senhor que o BM04 é do dia 28 de janeiro ao dia 25 de fevereiro. Sim, então, confirmo. Então, nós estamos coincidindo que nós estamos dizendo. Sim. Correto? Correto. O senhor está me dizendo que neste período nada que foi feito foi aproveitado. Sim, correto. E o senhor está me dizendo que ainda assim, né, não foi aproveitado, não foi aproveitado, por isso não foi pago. Neste período, foi feito o RDO? Foram feitos RDOs. Os RDOs eles são feitos diários. Foram feitos. Pois bem, o que é o RDO? Relatório diário de obra. Relatório diário de obra. Quem faz a conferência do RDO? A ENERG. Então o senhor está me dizendo que todos os RDOs do dia 28 ao dia 25 de fevereiro, eles eram apresentados pela CCG, a ENERG, ela sabia que a obra não estava sendo feita e não fez nenhuma observação, nenhuma comunicação. Em atas de reunião... Veja, o senhor entendeu a pergunta? Sim. Eu queria que o senhor me respondesse a pergunta. Sim, mas O senhor entendeu a pergunta? isso é feito nas reuniões, Eu excelência. sei, mas o senhor entendeu a pergunta. O senhor está me dizendo, o senhor me disse, palavras suas, que de 28 de janeiro a 25 de fevereiro, nada que foi feito prestou. Ou não foi feito. Sim. O senhor me disse isso, Sim. está gravado. Sim. Eu quero saber o seguinte, uma empresa do porte da ENERG, mesmo observando que nada estava sendo feito, ou que estava sendo feito de forma equivocada, não relatou esse fato, não registrou esse fato. Entendi. Não foi notificado a CCG. Doutor